Já estamos de volta com o Jornal do Empreendedor ao vivo para todo o país. E o número de empresas que fecharam as portas em 2022 aumentou 10% em relação a 2021. E a maioria das empresas no Brasil fecham as portas em menos de 3 anos. Infelizmente, uma realidade preocupante e desafiadora para quem quer sobreviver nesse cenário que está cada vez mais competitivo. Mas como, então, evitar o fechamento prematuro do empreendimento, muitas vezes sonhado e planejado por anos? É o tema para a nossa entrevista de agora com a Bruna Zanini, que é advogada empresarial. Seja bem-vinda. Obrigada pela sua participação, Bruna. Obrigada. Bom, eu sei que você tem uma experiência muito grande com as empresas, você presta essa consultoria. Conta pra gente, assim, quais são os principais erros que levam, então, ao fechamento das empresas em um curto período de tempo desde o seu lançamento? Certo. Então, Raquel, basicamente a gente acompanha empresas há 7 anos, assim, diariamente, né, dentro das empresas, desde empresas de pequeno porte, empresas embrionárias, até empresas maiores, né? E o que a gente observa é que os empreendedores, de modo geral, eles iniciam com bastante paixão pelo negócio, né? É comum você perceber que os empreendedores em geral, eles estão muito apaixonados, mas em muitos casos eles se esquecem do básico. Eu sempre digo que você não precisa saber de tudo ao entrar e iniciar o negócio, mas você precisa se preparar. E o que acontece muito é que muitos empreendedores abrem negócios, abrem empresas e não se preocupam com questões muito importantes, como, por exemplo, a parte jurídica. Questões jurídicas podem trazer, inclusive, impactos financeiros e de gestão que desencadeiam, por exemplo, a falência, o fechamento das atividades. E é por isso que, também por isso, que muitos números crescem relacionados à falência, fechamento de empresas, particularmente o que a gente observa muito dentro de pequenas empresas são empreendedores que abrem seus negócios e, de modo geral, não se preocupam com o depois, com a prevenção jurídica. Uma simples ação judicial, por exemplo, trabalhista, dependendo do porte, pode vir a levar a uma falência de um pequeno empresário, né? Então, tudo isso impacta muito dentro de uma empresa. A visão jurídica ela é muito necessária nesse sentido, assim. Desde o dia 1, a gente já se preocupar com aspectos relevantes da esfera jurídica para que esse negócio possa crescer, prosperar, ter uma projeção grande no mercado, né? Eu ia justamente perguntar isso. Quando a gente fala assim do mundo jurídico, é em relação a processo trabalhista, também tem a questão até de tributação também. Sim. Eventualmente as empresas erram sem nem saber, né, que estão errando. Sim. É um mundo assim um pouco mais complexo para quem não está acostumado a lidar. Sim. E que às vezes o empresário erra sem nem saber, né? Claro, com certeza. E aí a gente tem uma série de situações que podem levar a essa falência, né? E questões que permeiam o dia a dia. Até contratos com outras empresas. Exato. É comum o pequeno empreendedor ele achar que não precisa de um contrato. Quando aquela vence ali, aquela negociação é descumprida, ele não tem nenhum documento para provar na justiça aquilo que foi negociado, né? E não tem jeito. Quando se trata de judiciário, o juiz vai querer saber como que eu vou provar aquilo. Aí, se você não tem nenhum tipo de documento que, de alguma maneira, traga um lastro para o que foi negociado, você é a sua palavra contra a da outra pessoa, então fica uma situação complicada. Muitas pessoas acabam deixando isso de lado, acham que o investimento é muito grande se comparado ao retorno e fazem negociações completamente fora do papel, negociações ali de boca, exato. Quem nunca viu, por exemplo, aquela questão quando o empresário ele começa a crescer, não quer sair do Simples Nacional, aí ele começa a abrir uma série de CNPJs no nome da mãe, do pai, do filho, ou seja, isso é uma sonegação fiscal, isso é crime, e aí você se expõe a uma situação dessa por conta de um amparo jurídico que poderia trazer melhores cenários para o seu negócio. Então, assim, eu sempre falo, você não precisa saber tudo, mas você precisa se cercar de pessoas que possam te ajudar na tomada de decisão, porque às vezes uma boa ideia que você ouviu um empresário, amigo seu dando, não necessariamente é o melhor caminho. Por isso que existem especialistas, profissionais que podem dar esse suporte. E esse suporte o empresário deve procurar antes de abrir a empresa ou no crescimento da empresa? Em que momento?
Bom, vou ser muito sincero, o ideal seria que no dia 1 você já tivesse assessorado por um jurídico, um advogado. Mas nem sempre isso é possível. A gente sabe que são muitos desafios na abertura de um empreendimento. Então, assim, a última das preocupações e o último dos gastos do empresário é o jurídico, né? O jurídico, as pessoas lembram quando começa a dar problema. É verdade. Então, assim, eu não vou ser utópica de dizer para você que é no dia 1, porque geralmente não é. Geralmente o empresário tem o primeiro problema, procura um advogado e aí a partir de então ele começa a ter mais consciência da importância. Né? Exato. É verdade. Exato. Bruna, olha, muito interessante o seu bate-papo, com certeza clareou aí as ideias de quem está acompanhando o nosso programa. Boa. Muito obrigada pela sua participação aqui, pelas dicas que você trouxe. A gente espera que os nossos empreendedores passem a avaliar melhor essa questão, né, de ser bem assessorado. Obrigada. Obrigada a você. Ótima noite.